Oi, meu nome é Maria Luísa e eu estou aqui para falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento da nossa HQ. Logo no começo do nosso trabalho, todos nós nos reunimos para organizar as coisas. Tudo foi dividido em 4 etapas. Na primeira etapa, nós lemos os textos que íamos transformar em HQ. Escolhemos um chamado Natal na Barca. Na segunda etapa, nós tínhamos que escolher o soft Harry para fazer o HQ. De início, escolhemos o Softboard Stage, mas ele era meio limitado para o que queríamos fazer. Então, escolhemos o Krita, que é um soft hard de desenvolvimento de desenho gratuito. Já na terceira etapa, preenchemos uma tabela para definir a situação inicial, conflito e clímax, desfecho e algumas cenas secundárias. Oi, eu sou o Carlos e eu vou falar um pouquinho sobre a quarta etapa. Na quarta e última etapa, foi a hora que a gente começa a trabalhar de verdade. Pode-se dizer que a gente se divide em duas equipes, a parte manual e a criativa. Na parte manual, participava eu e o José. Nós somos os únicos com o costume de desenhar do nosso grupo. Também somos os únicos que possuem mesa digitalizadora para facilitar todo o processo. Então a gente ficou encarregado pelos desenhos. A gente estava usando o Krita. Ele até que dá bastante liberdade, mas eu acredito que ele não dá tanta facilidade para produzir uma HQ quanto outros softwares. Nele você pode criar uma folha do tamanho que você quiser para trabalhar. Nessa folha você pode usar algumas ferramentas do Krita, como o pincel e as ferramentas geométricas. O pincel é literalmente um pincel virtual. Por onde o mouse passa, ele vai riscar. E como o próprio nome diz, a ferramenta de figuras geométricas cria figuras geométricas. Com a junção dessas duas coisas, a gente conseguiu criar os quadros da HQ e todos os desenhos. E para finalizar, foi a ferramenta de texto para criar os balões de diálogo. Já na parte criativa, estavam todos os outros participantes do grupo. Eles nos davam feedback quando achavam que era necessário alguma melhora. Sempre que a gente fazia um quadrinho, a gente mandava para eles e eles avaliaram. Eles falavam se algo podia ser melhorado ou não, desde enquadramento, posição dos personagens, cenários e todas as outras coisas. Com o trabalho dessas duas equipes que acabaram sendo geradas meio que inconscientemente, a gente conseguiu terminar a HQ. Tudo isso se tornou uma experiência muito interessante, onde a gente pode aprender desde a parte mais técnica, como toda uma estrutura de uma história, roteiro e tudo mais, até uma parte mais criativa, como os desenhos e toda a composição da arte.